Desenvolvido para oferecer os melhores resultados, o Vibria oferece uma terapia combinada exclusiva com extraordinária evolução tecnológica traduzida nos inúmeros recursos e diferenciais que o equipamento oferece. O Vibria tem presença marcante. Suas cores, formas e linhas foram desenvolvidas para encantar aos olhares mais exigentes. Apresentando as mais recentes tendências mundiais em design, ele preenche os espaços com elegância, valorizando as clínicas com requinte e bom gosto. Vibria, a evolução traduzida em eficácia. A terapia combinada é um dos principais tratamentos nas afecções estéticas. A associação do ultrassom de alta potência e grande superfície com as correntes terapêuticas oferece os melhores resultados terapêuticos. A principal característica são as ofertas simultâneas, da amplitude de recursos e da otimização do tempo de tratamento. Desenvolvido para oferecer os melhores resultados, o Vibria oferece uma terapia combinada exclusiva, com extraordinária evolução tecnológica, traduzida nos inúmeros recursos e diferenciais que o equipamento oferece. Ultrassom mais estímulos 3D, a terapia combinada com força. Combinação da alta potência do ultrassom com a força das correntes excitomotoras em várias frequências e suas melhores características. Tratamentos eficazes para gordura localizada, celulite de todos os graus, flacidez muscular, retenção hídrica e relaxamento muscular analgésico. Como principais protocolos temos gordura localizada mais flacidez muscular. Esse protocolo deve ser utilizado para tratamento das áreas onde há acometimento de gordura localizada associada à flacidez muscular. O Vibria oferece protocolos para cada tipo de paciente, sedentários, ativos ou muito ativos, e estabelece parâmetros de estímulo conforme o paciente. Gordura localizada mais retenção hídrica. Esse protocolo deve ser utilizado para tratamento das áreas onde há acometimento de gordura localizada, mas agora associada à retenção hídrica.
O Vibria oferece associação do ultrassom com a drenagem sob duas técnicas: drenagem vigorosa, mais intensa, e drenagem suave, mais sutil. Celulite mais flacidez muscular. Esse protocolo deve ser utilizado para tratamento das áreas onde há acometimento de fibroedema geloide, popularmente denominada celulite, associada à flacidez muscular. No Vibria, você encontra protocolos exclusivos para todos os graus de celulite associados à flacidez muscular em diferentes estágios de tratamentos, inicial, intermediário ou avançado. Celulite mais retenção hídrica. Esse protocolo deve ser utilizado em casos de fibroedema geloide, popularmente denominada celulite, associado a aparentes sinais de retenção hídrica. O Vibria oferece associação do ultrassom com a drenagem sob duas técnicas: drenagem vigorosa, mais intensa, e drenagem suave, mais sutil. Dor aguda, dor crônica. Esse protocolo deve ser utilizado para tratamento de dores musculares agudas ou crônicas. O Vibria oferece a melhor combinação terapêutica para processos analgésicos de pós-operatórios de cirurgias plásticas, espasmos musculares, entre outros. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente através do controle manual. Nele, você determina o modo de emissão do ultrassom, contínuo ou pulsados, a intensidade do ultrassom. Na corrente excitomotora, você determina a frequência de emissão 1000, 2500, 4000 ou 8000 Hz, a frequência de recorte, variável de 1 a 200 Hz, a razão de pulso ou Dury-Cycle, 2 milissegundos, 4 milissegundos, 10%, 33% ou 50%, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. A anamnese é essencial antes do início do tratamento, pois através dela é possível traçar um plano de tratamento que atenda à necessidade de cada cliente, verificar a espessura da camada adiposa em centímetros através de um adipômetro. O valor previamente obtido através da anamnese deve ser inserido no campo camada adiposa na tela do Vibria. Automaticamente, o equipamento fornecerá o modo de emissão e a intensidade do ultrassom adequados para o tratamento escolhido. Para a medição do tempo, recomenda-se 1 a 2 minutos por área do aplicador. Exemplo: uma área de tratamento em que caiba 4 aplicadores, recomenda-se 8 minutos. Recomendamos que o gel utilizado seja à base de água, sem bolhas de ar e com princípios ativos. O gel é um importante meio acoplante do ultrassom, portanto, não economize-o em suas aplicações. O Vibria permite que o início e a interrupção do tratamento seja feita através da tela touchscreen ou do aplicador. Faça a aplicação do ultrassom mais estímulos 3D através de movimentos circulares e suaves, distribuídos pelo tempo escolhido. O Vibria permite aumentar ou diminuir a intensidade da corrente através da tela touchscreen ou do aplicador. A intensidade da corrente deve ser aumentada de acordo com a sensibilidade do paciente, devendo ser o máximo suportado sem sentir dor. Havendo a acomodação, a intensidade deverá ser aumentada quantas vezes forem necessárias. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Ultrassom mais lipólises 3D, a terapia combinada com a verdadeira lipólise. A alta potência do ultrassom, combinada com a real e eficiente corrente para eletrolipólise, promove uma ultralipólise com resultado efetivo no tratamento das adiposidades localizadas. Como principal protocolo temos ultralipólise. Este protocolo deve ser utilizado para o tratamento específico da gordura localizada. A combinação terapêutica que o Vibria oferece promove uma ultralipólise, provocando diversas modificações fisiológicas nas células que armazenam gordura e, como resultado, o efetivo tratamento das adiposidades localizadas. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente, através do controle manual. Nele, você determina o modo de emissão do ultrassom, contínuo ou pulsados, e a intensidade do ultrassom. Na eletrolipólise, você determina a largura de pulso, a frequência de emissão, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente.
O valor previamente obtido através da anamnese deve ser inserido no campo camada de posa na tela do Vibria. Automaticamente, o equipamento fornecerá o modo de emissão e a intensidade do ultrassom adequados para o tratamento escolhido. Para a medição do tempo, recomenda-se 1 a 2 minutos por área do aplicador. Exemplo: uma área de tratamento em que caiba 4 aplicadores, recomenda-se 8 minutos. Recomendamos que o gel seja utilizado à base de água, sem bolhas de ar e com princípios ativos. O gel é um importante meio acoplante do ultrassom, portanto, não economize-o em suas aplicações. O Vibria permite que o início e a interrupção do tratamento seja feita através da tela touchscreen ou do aplicador. Faça uma aplicação de ultrassom mais lipólises 3D através de movimentos circulares e suaves, distribuídos pelo tempo escolhido. O Vibria permite aumentar ou diminuir a intensidade da corrente através da tela touchscreen ou do aplicador. A intensidade da corrente deve ser aumentada de acordo com a sensibilidade do paciente, devendo ser o máximo suportado sem sentir dor. Havendo acomodação, a intensidade deverá ser aumentada quantas vezes forem necessárias. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Ultrassom mais iontoporação 3D. A terapia combinada com profundidade. A indispensável corrente monofásica, revitalizada em 8.000 Hz, associada à alta potência do ultrassom na administração subcutânea de substâncias, com propósito terapêutico no tratamento da gordura localizada e celulite de todos os graus. Como principais protocolos temos: gordura localizada. Este protocolo deve ser utilizado para administração subcutânea de substâncias com propósito terapêutico específico no tratamento da gordura localizada, com o intuito de realizar uma permeação efetiva dos ativos no tecido adiposo, garantindo um tratamento eficaz. O Vibria seleciona os melhores parâmetros do ultrassom de alta potência e da corrente monofásica revitalizada. Celulite. Este protocolo deve ser utilizado para administração subcutânea de substâncias com propósito terapêutico específico no tratamento do fibroedema geloide, popularmente denominada celulite, com o intuito de realizar uma permeação efetiva dos ativos no tecido e garantindo um tratamento eficaz. O Vibria seleciona os melhores parâmetros do ultrassom de alta potência e da corrente monofásica revitalizada para o tratamento de todos os graus da celulite. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente através do controle manual. Nele, você determina o modo de emissão do ultrassom, contínuo ou pulsados, a intensidade do ultrassom, a polaridade do aplicador, positiva ou negativa, a frequência de recorte, variável de 50 a 200 Hz, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. O valor previamente obtido através da anamnese deve ser inserido no campo camada de posa na tela do Vibria. Automaticamente, o equipamento fornecerá o modo de emissão e a intensidade do ultrassom adequados para o tratamento escolhido. Deve-se verificar a polaridade do produto a ser ionizado para se estabelecer a polaridade do aplicador. Exemplo: se o produto a ser utilizado for positivo, a polaridade do aplicador deverá ser positiva e, se for negativo, deverá ser negativa. Para a medição do tempo, recomenda-se 1 a 2 minutos por área do aplicador. Exemplo: uma área de tratamento em que caiba 4 aplicadores, recomenda-se 8 minutos. O eletrodo passivo, alumínio com esponja vegetal, deve ser embebido em água e posicionado próximo à região de tratamento. Trocar a posição do eletrodo a cada 5 a 8 minutos de terapia. O cabo dispersivo deve ser conectado na saída de número 4 do equipamento. Recomendamos que o gel utilizado seja à base de água, sem bolhas de ar, com princípios ativos e polaridade definida. O gel é um importante meio acoplante do ultrassom, portanto, não economize-o em suas aplicações. O Vibria permite que o início e a interrupção do tratamento seja feita através da tela touchscreen ou do aplicador. Faça a aplicação do ultrassom mais iontoporação 3D através de movimentos circulares e suaves, distribuídos pelo tempo escolhido.
O Vibria permite aumentar ou diminuir a intensidade da corrente através da tela touchscreen ou do aplicador. A intensidade da corrente deve ser aumentada de acordo com a sensibilidade do paciente, devendo ser uma estimulação sensorial leve. Formigamento difuso, sensação de coceira e calor. Nunca ultrapassando o limiar doloroso do paciente. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Ultrassom mais MENS 3D, a terapia combinada regenerativa. Associação da alta potência do ultrassom com o poder regenerativo da MENS, microcorrentes, compatível com a bioeletricidade tecidual, proporcionando inúmeras vantagens pelos aspectos sensoriais menos invasivos. Combinação extremamente eficaz em diversos tratamentos. Como principais protocolos temos: pós-operatório inicial. Esse protocolo deve ser utilizado para tratamento e recuperação dos tecidos que foram submetidos a cirurgias plásticas em seu período de pós-operatório inicial. O uso deste protocolo pode ser iniciado a partir de 48 horas após a cirurgia. A combinação terapêutica exclusiva do Vibria tem o objetivo de prevenir complicações, acelerar a reparação tecidual e reduzir os sintomas álgicos. Pós-operatório tardio. Esse protocolo deve ser utilizado no período tardio de pós-operatório de cirurgias plásticas. Pode ser aplicado somente quando o tecido não apresentar nenhum sinal evidente de inflamação ativa. A combinação terapêutica do Vibria tem o intuito de tratar a irregularidade corporal, reduzindo as fibroses e aderências cicatriciais. Hematoma. Esse protocolo deve ser utilizado no tratamento de hematomas subcutâneos causados por traumas nos tecidos moles, cirurgias, contusões. A combinação terapêutica do Vibria tem o objetivo de promover a absorção do hematoma e reparação do tecido. Hidrolipoclasia. Esse protocolo deve ser utilizado especificamente para a realização da hidrolipoclasia ultrassônica. O Vibria apresenta uma combinação terapêutica exclusiva para eliminação e drenagem da gordura liberada pelo adipócito, de maneira segura e confortável ao paciente, potencializando os resultados. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente através do controle manual. Nele, você determina o modo de emissão do ultrassom, contínuo ou pulsados, a intensidade do ultrassom, a polaridade do aplicador, positiva, negativa ou automática, a frequência de emissão da microcorrentes, variável de 0,1 a 1000 Hz, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. O valor previamente obtido através da anamnese deve ser inserido no campo camada de posa na tela do Vibria. Automaticamente, o equipamento fornecerá o modo de emissão e a intensidade do ultrassom adequados para o tratamento escolhido. Para a medição do tempo, recomenda-se 1 a 2 minutos por área do aplicador. Exemplo, uma área de tratamento em que caiba 4 aplicadores, recomenda-se 8 minutos. O eletrodo passivo, alumínio com esponja vegetal, deve ser embebido em água e posicionado próximo à região de tratamento. O cabo dispersivo deve ser conectado na saída de número 4 do equipamento. Recomendamos que o gel utilizado seja à base de água, sem bolhas de ar, com princípios ativos. O gel é um importante meio acoplante do ultrassom, portanto, não economize-o em suas aplicações. O Vibria permite que o início e a interrupção do tratamento seja feita através da tela touchscreen ou do aplicador. Faça a aplicação do ultrassom mais MENS 3D através de movimentos circulares e suaves, distribuídos pelo tempo escolhido. O Vibria permite aumentar ou diminuir a intensidade da corrente através da tela touchscreen ou do aplicador. A intensidade da corrente deve ser aumentada de acordo com o indicado para a finalidade terapêutica. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Além da evolução com as terapias combinadas exclusivas, o Vibria apresenta ainda mais recursos. São tratamentos individuais com as melhores características e recursos, podendo ser utilizado de forma complementar à terapia combinada ou mesmo isoladamente. Também nesses tratamentos, o Vibria apresenta uma programação intuitiva. Basta escolher a modalidade desejada que ele seleciona a melhor programação terapêutica. Ultra 3D, a potência ultrassônica.
O Vibria oferece o uso individual da alta potência ultrassônica. A programação intuitiva e inteligente permite a emissão ultrassônica 3D de alta potência, 54 watts, através do aplicador com a exclusiva tecnologia Floating Head, com máximo alcance dos efeitos biofísicos e fisiológicos e no menor tempo de terapia devido à alta potência, a maior área de atuação e o acoplamento exclusivo, que se molda à superfície durante a aplicação. O Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente, como razão de pulso, intensidade e tempo. Para a medição do tempo, recomenda-se 1 a 2 minutos por área do aplicador. Exemplo, uma área de tratamento em que caiba 4 aplicadores, recomenda-se 8 minutos. Recomendamos que o gel utilizado seja à base de água, sem bolhas de ar e com princípios ativos. O gel é um importante meio acoplante do ultrassom, portanto, não economize-o em suas aplicações. O Vibria permite que o início e a interrupção do tratamento seja feita através da tela touchscreen ou do aplicador. Faça a aplicação do Ultra 3D através de movimentos circulares e suaves distribuídos pelo tempo escolhido. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Estímulos: a mais completa oferta de correntes excitomotoras. Além da combinação ultrassom mais estímulos, o Vibria oferece o uso individual de todas as correntes excitomotoras de média frequência existentes no mercado, com o uso de eletrodos de superfície e utilizando 4 canais de saídas independentes. A oferta de correntes com frequências de 1000, 2500, 4000 e 8000 Hz proporcionam o tratamento da flacidez muscular em todos os níveis desejados, além da terapia analgésica. Aumento de força muscular, reeducação muscular, hipertonia, diminuição da flacidez são apenas alguns dos objetivos alcançados com os programas de estímulo do Vibria. E para maximizar seus tratamentos, o Vibria oferece a variação da frequência de recorte e da razão de pulso, Duty Cycle, em todas as correntes disponíveis, destacando ainda mais sua exclusividade em relação ao mercado. Para otimizar seu trabalho, o Vibria apresenta protocolos pré-definidos e os principais são: flacidez muscular. Esse protocolo é recomendado para tratamento das áreas onde há cometimento de flacidez muscular. O Vibria oferece protocolos para cada tipo de paciente, sedentários, ativos ou muito ativos, e estabelece parâmetros de estímulo conforme o paciente. Dores agudas ou crônicas. Protocolos destinados ao tratamento analgésico da musculatura como relaxamento muscular. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente através do controle manual. Nele, você determina o modo de estímulo, sincronizado, recíproco, facial e contínuo, a frequência de emissão, 1000, 2500, 4000 ou 8000 Hz, a frequência de recorte, variável de 1 a 200 Hz, a razão de pulso ou Duty Cycle, 2 milissegundos, 4 milissegundos, 10%, 33% ou 50%. O tempo da rampa de contração, Rise, Cycle On, Decay e Cycle Off, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. As técnicas de colocação de eletrodos recomendadas são bipolar, isto é, colocar os eletrodos na origem e inserção do músculo, ou a técnica de ponto motor, que baseia-se na colocação de eletrodos sobre os pontos motores. As correntes excitomotoras do Vibria são alternadas e, portanto, a polaridade da corrente não influencia o tratamento, podendo ser dispostas aleatoriamente. Conecte corretamente o cabo no Vibria, seguindo o formato do encaixe do conector. As cores dos fios servem para diferenciar os canais e facilitar a colocação da intensidade. A escolha do tempo de tratamento deve ser feita considerando a quantidade de exercícios que deverão se repetir, vezes o tempo da rampa de contração. Exemplo, considerando uma rampa de contração de 20 segundos, 3 segundos de subida, mais 7 segundos de sustentação, mais 3 segundos de descida, mais 7 segundos de intervalo, e você deseja 30 exercícios, temos 30 vezes 20 segundos, que é igual a 600 segundos ou 10 minutos. Coloque a intensidade, dose, no paciente até visualizar a contração, mas sempre considerando a tolerância do paciente.
Com o decorrer do tratamento, é possível o surgimento da acomodação. Nesses casos, aumente a intensidade. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Lipólises, a verdadeira e exclusiva eletrolipólise. No Vibria, você encontra real e eficiente corrente para eletrolipólise, com características descritas na literatura e estudadas pelos maiores conhecedores do assunto. Atuando em baixa frequência, com largura de pulso e inversões de polaridade exaustivamente estudadas, a ultralipólise do Vibria não encontra similar no mercado. Atuando na estimulação simpática, diretamente no nível dos adipócitos e dos lipídios acumulados, promove sua destruição e sua eliminação. Pode ser realizada através de técnicas percutâneas, agulhas ou transcutâneas, eletrodos. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente, através de controle manual. Nele, você determina a técnica, percutânea ou transcutânea, a frequência de recorte, variável de 1 a 200 Hz, a largura de pulso, 50 a 1000 microsegundos, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. A área a tratar deve ser desnuda e desinfetada. É importante que as mãos do terapeuta estejam limpas e que se faça uso de luvas. Para a introdução das agulhas, deve-se utilizar o tubo-guia. A técnica consiste em pressionar o tubo na pele e dar um golpe rápido no topo da agulha, inserindo-a perpendicularmente à superfície cutânea. Em seguida, deve-se preguear a pele e o tecido subcutâneo para maior firmeza para o deslizamento da agulha. A partir daí, deve-se inclinar a agulha na direção do tecido subcutâneo, introduzindo-a horizontalmente. As agulhas são introduzidas de forma paralela no tecido adiposo, mantendo a área-alvo entre as agulhas. Elas devem cobrir toda a área tratada. A distância entre as agulhas não deve ultrapassar 10 centímetros, a fim de que não haja dispersão da corrente e os efeitos estimulatórios sejam diminuídos. Conecte as garras tipo jacaré dos cabos nos pares de agulhas de acordo com o canal de saída da corrente. Fixe-os com auxílio de esparadrapo hipoalergênico próximo às agulhas para que não haja incômodo após sua colocação e que elas não mudem de lugar pelo tracionamento exercido pelos cabos. Coloque algodão sob as garras para evitar o contato da corrente com a superfície. A corrente de eletrolipólise é alternada e, portanto, a polaridade da corrente não influencia o tratamento, podendo ser dispostas aleatoriamente. Conecte corretamente o cabo no Vibria, seguindo o formato do encaixe do conector. As cores dos fios servem para diferenciar os canais e facilitar a colocação da intensidade. O tempo de tratamento não deve ser inferior a 30 minutos. Coloque a intensidade, dose, no paciente, considerando a tolerância do paciente e a busca de uma estimulação sensorial forte. Com o decorrer do tratamento, é possível o surgimento da acomodação. Nesses casos, aumente a intensidade. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Para maximizar os resultados, recomenda-se que o paciente faça uma dieta hipocalórica e hidrossalina, controlada para favorecer a saída de água intracelular, assim como atividade física com características aeróbicas. Os eletrodos devem ser posicionados de forma paralela, mantendo uma distância entre eles maior que a largura do eletrodo. A corrente da eletrolipólise é alternada e, portanto, a polaridade da corrente não influencia o tratamento, podendo ser dispostas aleatoriamente. Conecte corretamente o cabo no Vibria, seguindo o formato do encaixe do conector. As cores dos fios servem para diferenciar os canais e facilitar a colocação da intensidade. O tempo de tratamento não deve ser inferior a 30 minutos. Coloque a intensidade, dose, no paciente considerando a tolerância do paciente e a busca de uma estimulação sensorial forte. Com o decorrer do tratamento, é possível o surgimento da acomodação. Nesses casos, aumente a intensidade. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Para maximizar os resultados, recomenda-se que o paciente faça uma dieta hipocalórica e hidrossalina, controlada para favorecer a saída de água intracelular,
assim como atividade física com características aeróbicas. Pump, a drenagem eletrônica em várias velocidades. No Vibria, você encontra a melhor drenagem eletrônica para seu tratamento. Realizada através de eletroestimulação muscular, produzindo vigorosas contrações musculares sequenciais, como um bombeamento, dinamiza a circulação, eliminando toxinas provenientes do metabolismo celular e auxilia o tratamento de diversas patologias estéticas. O bombeamento muscular trabalha a êxtase circulatória, beneficia a eliminação dos catabólitos e a estimulação do metabolismo celular, diminuindo a fibrose tissular. Auxilia também no pré- e pós-cirúrgicos. Oferece protocolos exclusivos para drenagem vigorosa, intensa ou mais suave. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente, através do controle manual. Nele, você determina a velocidade da drenagem, rápida, média ou lenta, a frequência da emissão, 1000, 2500, 4000 ou 8000 Hz, a frequência de recorte, variável de 1 a 200 Hz, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. Na drenagem, recomenda-se que os eletrodos sejam colocados tipo sanduíche, mantendo a musculatura entre eles. A disposição deve considerar o sistema linfático, ordenando os canais de distal para proximal. As correntes para a drenagem eletrônica do Vibria são alternadas e, portanto, a polaridade da corrente não influencia o tratamento, podendo ser dispostas aleatoriamente. Conecte corretamente o cabo no Vibria, seguindo o formato do encaixe do conector. As cores dos fios servem para diferenciar os canais e facilitar a colocação da intensidade. O tempo de tratamento não deve ser inferior a 10 minutos. Coloque a intensidade, dose, no paciente até visualizar a contração, mas sempre considerando a tolerância do paciente. Com o decorrer do tratamento, é possível o surgimento da acomodação. Nesses casos, aumente a intensidade. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. MENS, o surpreendente poder das microcorrentes. No Vibria, você também encontra o poder regenerativo das microcorrentes. Protagonista no tratamento de diversas patologias, seus efeitos fisiológicos incluem o restabelecimento da bioeletricidade tecidual, a produção de ATP e o aumento da síntese proteica. Como efeitos terapêuticos temos a analgesia, a reparação tecidual, o efeito anti-inflamatório, o poder bactericida, a redução do edema e relaxamento muscular. O Vibria apresenta como principais protocolos a reparação tecidual profunda e superficial. Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente através do controle manual. Nele, você determina o modo de estímulo, normal, invertido ou automático, a frequência de recorte, variável de 0,1 a 1000 Hz, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. Para as microcorrentes, podem ser utilizados eletrodos de silicone, eletrodos de alumínio com esponja vegetal ou eletrodos tipo bastão ou martelo. No caso de polaridade fixa, positiva ou negativa, deve-se considerar as cores das garras tipo jacaré, sendo a cor preta o polo negativo e a cor vermelha o polo positivo para encaixe dos eletrodos. No caso de polaridade automática, o encaixe não altera o resultado, podendo ser dispostas aleatoriamente. Conecte corretamente o cabo no Vibria, seguindo o formato do encaixe do conector. As cores dos fios servem para diferenciar os canais e facilitar a colocação da intensidade. O tempo de tratamento não deve ser inferior a 15 minutos. Coloque a intensidade, dose, conforme desejada. As microcorrentes são subsensoriais e é comum que alguns pacientes não tenham a percepção da corrente. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Iontoporação, a revitalização da permeação cutânea. O Vibria oferece a indispensável corrente monofásica, revitalizada em 8000 Hz, indicada para administração subcutânea de substâncias com propósito terapêutico e com protocolo automático.
Se preferir, o Vibria disponibiliza todos os parâmetros para que você monte a programação mais adequada ao seu paciente através do controle manual. Nele, você determina o modo de estímulo, normal ou invertido, a frequência de recorte, variável de 50 a 200 Hz, o tempo do tratamento e a intensidade mais adequada ao paciente. Quando for selecionado o modo normal, o polo positivo será a garra tipo jacaré vermelha e o polo negativo a garra tipo jacaré preta. Para inverter a polaridade dos cabos, selecione a opção invertido. Dessa forma, a garra tipo jacaré vermelha será o polo negativo e a garra tipo jacaré preta será o polo positivo. Para a iontoporação, devem ser utilizados eletrodos de alumínio com esponja vegetal umedecida previamente e o produto ionizável deve ser embebido em algodão e colocado sobre o eletrodo desejado, positivo ou negativo. Deve-se considerar a colocação das garras tipo jacaré, vermelha ou preta, conforme a polaridade desejada. Conecte corretamente o cabo no Vibria, seguindo o formato do encaixe do conector. As cores dos fios servem para diferenciar os canais e facilitar a colocação da intensidade. Selecione o tempo desejado para o tratamento. A intensidade recomendada é 0,1 a 0,5 mA por centímetro quadrado. Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente. Superaquecimento. O Vibria possui sistema de proteção e alerta contra superaquecimento do aplicador. Caso ocorra superaquecimento, o aparelho interrompe a aplicação e apresenta um alerta na tela. Limpeza do aplicador. Remova todo o resíduo de gel do aplicador utilizando uma toalha de papel e higienize com um pano úmido. Não utilize álcool ou quaisquer tipos de solventes. A limpeza do gabinete e do rack deve ser feita com um pano seco.